nossa aula de filosofia de hoje, iremos para a apostila, páginas 19 e 20. Seção lápis na mão. Número 1. Será que você e os colegas conseguem vencer este desafio? Tentem identificar o que há de errado com os argumentos apresentados para justificar a afirmação a seguir. Então, aqui nós temos uma afirmação e aqui nós temos os argumentos. Então, vamos aqui ver qual que é a afirmação. Você deve concordar com a minha opinião, porque se você não concordar, eu não serei mais seu amigo. Se você concordar, eu lhe emprestarei a minha bicicleta. Muita gente concorda comigo. Então, terceiro ano, vamos pensar um pouquinho sobre aqui essa afirmação e esses argumentos? O que vocês acham sobre essa afirmação e esses argumentos? Será que a pessoa que apresenta essa afirmação e esses argumentos, ela está agindo de forma correta? Pensando sobre isso, nós vamos responder agora a questão de número 2. O que você consegue aprender com esse desafio? Será que agir dessa forma, com esses pensamentos, é correto? Será que as pessoas têm que concordar com a gente por aquilo que nós temos, por aquilo que nós queremos? Então, pensando isso, vocês estarão respondendo a questão de número 2. Agora nós iremos para a seção Olhar de Filósofo. Há pessoas que reclamam quando alguém expressa uma opinião diferente. Algumas pessoas chegam até a brigar por isso, vocês já pensaram, né? Não concordo com a minha opinião, chega aí a brigar por conta disso. No entanto, há mais de 200 anos, um filósofo da França, conhecido como Voltaire, escreveu livros nos quais defendeu a ideia de que todos devem ter a liberdade de expressar o que pensam. Então, todas as pessoas têm o direito de expressar o que pensam, né? Lembrando de que respeitar a opinião, os pensamentos e as ideias alheias. Continuando, nós iremos agora para a página 20. Mais de 100 anos depois da morte de Voltaire, uma pesquisadora inglesa chamada Evelyn Waugh escreveu uma biografia desse filósofo e usou uma frase para resumir o pensamento dele. Leia a frase na ilustração ao lado. Então vamos ver aqui o que esse filósofo pensava, né, e escreveu sobre isso. Mesmo que eu não concorde com as opiniões de uma pessoa, vou defender até a morte o seu direito de dizer o que pensa. Ou seja, mesmo que eu não concorde com a sua opinião, eu tenho que o quê? Respeitar a sua opinião, né? Eu tenho que defender que você possa expressar a sua opinião. Agora nós vamos conversar aqui sobre essas duas questões, A e B. Essas questões nós vamos conversar, pensar e responder elas oralmente, pensando e falando. Vocês concordam com a ideia de que todos têm o direito de expressar suas opiniões e por quê? E aí, vocês concordam com essa ideia de que todas as pessoas elas têm o direito de expressar suas opiniões? E por que vocês concordam sobre isso? Ou por que vocês não concordam sobre isso? Questão B. Vocês defenderiam o direito de uma pessoa dizer o que ela pensa mesmo sem concordar com as opiniões dela? E por quê? E aí, terceiro ano, vocês defenderia o direito da pessoa poder, né, expressar até a opinião dela? E por que você faria isso, certo? Lembrando que para essas questões você pode estar tanto respondendo sim, né, se você concordaria ou não. E lembre sempre de pensar o porquê. Se sim, por quê? E se não, por quê? Agora nós iremos para a seção Hora de Filosofar, onde estaremos aí refletindo sobre cada uma das questões a seguir, certo? Por que algumas pessoas têm opiniões semelhantes e outras têm opiniões diferentes sobre o mesmo assunto? Então, vocês estarão pensando sobre isso. Por que algumas pessoas têm, por exemplo, um gosto muito forte por futebol e outras já não gostam tanto? Né? Por que tem uma opinião sobre isso e outras já têm opinião totalmente diferente sobre o mesmo assunto? Próxima. O que pode fazer uma pessoa mudar de opinião? E aí? O que vocês acham que pode fazer com que uma pessoa mude a opinião dela? O que levaria uma pessoa a mudar de opinião? As pessoas devem mudar sempre de opinião? E aí, vocês acham que as pessoas devem sempre mudar de opinião?
Ou a gente pode mudar de opinião, ou não pode mudar de opinião? Ou será que a gente vai seguir sempre com a mesma opinião? Então, vocês estarão pensando aí sobre essa questão. Próxima. É possível uma pessoa respeitar opiniões diferentes das suas? É possível as pessoas respeitar, né, as nossas opiniões, que são diferentes das delas, e também nós respeitarmos as opiniões das pessoas que são diferentes das nossas? É possível que isso aconteça? Respeitar uma opinião é o mesmo que concordar com ela? Será? Se eu respeito a opinião de outra pessoa, eu posso dizer que seria a mesma coisa de eu estar concordando com a opinião dela? Então, vocês vão estar pensando aí sobre cada uma dessas questões, né, dessas indagações. Para estarmos finalizando nossa aula, nós temos agora a questão de número 2. Escreva a sua resposta para a pergunta seguinte. Vocês podem estar respondendo aqui mesmo, tá certo? No espaço que vocês têm aí na apostila. Explique por que você pensa assim. Respeitar uma opinião é o mesmo que concordar com esse modo de pensar? Então, vocês vão estar respondendo essa pergunta aqui. Respeitar uma opinião é o mesmo que concordar com esse modo de pensar? Quando eu respeito uma opinião de outra pessoa, seria a mesma coisa de eu estar concordando com a opinião dessa pessoa? Vocês vão estar pensando sobre isso e essa questão de número 2, vocês estarão respondendo no espaço presente na apostila de vocês. Boa aula e bons estudos!